Hoje, então, nós vamos continuar a nossa aula sobre o Pai Nosso, né? Depois vou mandar para vocês essa apresentação, que é bem simples, tem os números, perguntas e respostas sobre o Pai Nosso que estão contidos no Yucca, alguma informação a mais de alguns textos que eu fui encontrando por aí. Mas, só para recapitular, nós tínhamos visto que o Pai Nosso, ele se dividia de duas maneiras tradicionais. A primeira é dividida em duas partes, com as primeiras petições de um âmbito mais transcendente, né, pedindo um auxílio divino das coisas divinas, das coisas do céu, e a segunda parte pedindo das nossas necessidades humanas, né, o pão, o perdão. Já Santo Tomás de Aquino, ele via o Pai Nosso dividido em três momentos. Logicamente, o primeiro pedindo esse auxílio do céu, as coisas do céu. O segundo momento pedindo as coisas necessárias para que nós possamos cumprir aquelas petições primeiras, né? No caso, o pão e o perdão. E termina com uma petição especial que nos livre daquelas coisas inconvenientes. Então, livrai-nos do mal. Então, nós vamos ver isso também hoje, um pouco mais como resumo que nós falamos durante essas aulas. Então, vamos para as petições. Faltavam algumas petições. Vimos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E viríamos agora para falar dessa petição: não nos deixeis cair em tentação. A tentação, ela é uma realidade da vida cristã, né? Jesus mesmo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É algo misterioso da condição humana que o próprio Cristo, o próprio Deus, ao fazer-se homem, também assumiu. Quando nós estudamos Cristologia, é sempre aquele debate, né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como é possível? Muitas heresias, de fato, quase todas, né, dos primeiros séculos, estão nesse debate, que ou Jesus era verdadeiro Deus ou era verdadeiro homem. As duas coisas não podem ser. Só que nós sabemos que ele assumiu a condição humana completamente sem despojar-se da condição divina. Ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. E a tentação foi algo que, como homem, ele também viveu. Essa preparação para a Páscoa, né, a Quaresma, esses 40 dias, remontam esse Jesus que vai ao deserto para lutar contra as tentações. Então é importante que nós vejamos, né, se livrar-nos da tentação da mesma maneira como Jesus se livrou dela. Como que Jesus fez? Vinha a tentação do diabo e ele se recordava das Escrituras, né? A sua justificativa era a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que vêm da boca de Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, essa é a resposta que Jesus deu para as tentações e que nos ensinou também, né? Se nós formos espertos, quando nós sentimos as tentações, a gente vai acudir. Vamos acudir à palavra de Deus. Por que corremos a cada dia e a cada momento o risco de negarmos Deus e de pecarmos pedindo a Deus que não nos deixe indefesos na violência da tentação? Nós corremos esse risco, todos nós sentimos o peso da tentação, né, de fazer o mal e não o bem, né? Sendo que nós temos que evitar o mal e fazer o bem. Na filosofia, é um âmbito não religioso, né? Não é teologia, é diferente. Na filosofia, quando nós estudamos ética e nós vemos o fundamento metafísico, ou seja, aquele fundamento transcendental da ética, nós chegamos ao primeiro princípio da razão prática, ou seja, na nossa mente tem um mecanismo interno que é inegável. E esse primeiro princípio da razão prática se resume nessa frase: fazer o bem e evitar o mal.
Aí vocês perguntam, né? A gente se pergunta, mas por que tantas pessoas fazem o mal? Olha, elas fazem o mal porque elas pensam que é um bem, né? Subspecie boni, né? Sobre a espécie de bondade elas estão agindo. Então, quando alguém está fazendo mal, elas no fundo estão pensando que é algo bom para elas, né? O pecado é um engano, né? É uma mentira, o diabo faz a mentira. Então, olha só que interessante. Nós agimos naturalmente querendo fazer o bem, só que nós incorremos no mal, porque muitas vezes a nossa consciência não está bem formada. E existe a tentação, existe o inimigo, existe o mundo, existe a carne. Todas essas tentações que nos enganam, né? E nós não somos seres perfeitos, nós somos criaturas e sofremos por causa do pecado. O pecado original causou em nós, causou em nós essa dificuldade para ver o bem, né? E então por que corremos, por que nós pedimos para não cair em tentação? Justamente porque nós reconhecemos que nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, né? E a tentação, muitas vezes, está, né, ao nosso redor, tentando nos derrubar. Cada dia, cada momento, nós corremos o risco de negar a Deus, né, de pecar. E por isso nós pedimos a Deus, que é todo-poderoso, né, que não nos deixe cair em tentação, não nos deixe indefesos nessa violência da tentação que nos ataca. O próprio Jesus que foi tentado sabe que somos pessoas fracas, que não conseguimos resistir ao mal pelas próprias forças. Ele apresenta-nos então o pedido do Pai Nosso que nos ensina a confiar no auxílio de Deus na hora da provação. Olha só que interessante. Jesus poderia ter colocado várias petições no Pai Nosso, mas ele colocou essa, né? Entre as outras, né? No total de 7, ele nos colocou essa: não nos deixeis cair em tentação, porque ele sabia, né, que a carne humana era tentada, né? E ele sabia que nós seríamos tentados e que nós deveríamos vigiar e orar, né? De fato, quando ele está no Horto das Oliveiras, rezando, os apóstolos vão lá, mas eles dormem. E Jesus fala: vigiai e orais para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho a disposição intelectual, mental, né, de não pecar. Eu tenho essa formação católica que me leva, né, a prezar pela minha fé, mas a carne é fraca. Não é uma justificativa. Temos que lutar contra isso. E essa frase de São Pedro que nós rezamos, de fato, hoje é terça-feira, nós rezamos esta frase, essa passagem da primeira carta de São Pedro, né, nas nossas completas. Os padres, eles rezam, né, todos os dias o breviário, e a última oração antes de dormir são as completas, né, que completa o ciclo das orações. E toda terça-feira é essa frase aqui: sede sóbrios e vigiai. O vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta como leão que ruge procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. São Pedro, hein? São Pedro que, né, negou a Cristo e negou o Mestre. Como tantas vezes nós fazemos, infelizmente. Mas ele nos alerta: sede sóbrios, né? Não sede luxuriosos, ostentando coisas, sobriedade. E vigiem, né, o vosso inimigo, o nosso inimigo, o diabo, que busca a nossa perdição. Ele anda rondando como um leão rugente. E esse leão quer devorar a gente. Nós temos que resistir. A fé nos dará a força para resistir. A petição livrai-nos do mal, né, que segue após não nos deixeis cair em tentação. O mal no Pai Nosso não se refere a uma força ou uma energia espiritual negativa, mas ao mal em pessoa, que a Sagrada Escritura conhece pelos nomes de tentador, maligno, pai da mentira, Satanás e diabo. De fato, algumas traduções, livrai-nos do maligno. O mal existe, né? Essa é uma pergunta filosófica, né? O mal existe? E a resposta é não. O mal não existe,
no sentido que o que existe é a ausência de bem, né? É o bem, quando a bondade não existe, nós chamamos de mal. Só que aqui, no caso do Pai Nosso, o maligno, né, o pai da mentira, o Satanás, ele é uma criatura que não é boa, que é má, né? Que ela optou por não seguir a Deus e optou como missão da sua vida, né, a perdição das almas. Né? Não serve, não servirei, né? Se a gente lê o relato do Apocalipse, tem essa parte, né, que fala que São Miguel falou para Lúcifer, né? Quem como Deus? Eu não vou te servir. Você é o anjo de luz, você pode ser o mais bonito, pode ser o que você quiser, mas você não é Deus. Quem como Deus, né? Micael, que é o nome Miguel, significa quem como Deus. E Lúcifer, né, que é o anjo da luz, aquele mais perfeito, decidiu não servir, não serve. Tem um livro, não sei se vocês conhecem o padre José Antônio Fortea, que é um exorcista espanhol. Os livros dele estão gratuitos na internet, só que estão em espanhol, ninguém traduziu para o português, mas espanhol é fácil de ler. Tem um livro que é a História do Mundo Angélico, que ele narra como foi a caída dos anjos. É muito interessante, é uma novela, né, contando como teria acontecido. Não é revelação, mas ele mesmo diz que é uma leitura de um exercício metafísico, né? Porque os anjos não são criaturas físicas, né? São criaturas espirituais. E ele foi tentando explicar como é possível que os anjos tenham caído. Bom, o fato é que no Pai Nosso tem esse libera-nos ab malo, livrai-nos do mal, do maligno, do tentador. E ninguém pode negar que neste mundo o mal é de uma violência devastadora. Nós somos rodeados de sugestões diabólicas. Na história decorrem, por vezes, processos demoníacos. Eu acho que agora o demônio está desatado, né? Pensa só no tema do aborto, por exemplo, né, na nossa sociedade. Descaradamente se fala de matar seres humanos. Não é o diabo que está aparecendo na nossa frente, né? Aquela imagem, né? O diabo vermelho com tridente, não sei o quê. Não é o diabo, mas são pessoas que se deixaram levar pelo mal, pelas insídias, pelas tentações do mal. Então, é uma manifestação diabólica, né? Não é diretamente, né? A história ela vai se traçando por anos e anos e o pecado vai gerando pecado, né? Se não tiver alguém que fala, ó, acabou aqui, né? Não para com isso. Jesus fez isso e nos convida a fazer isso também, terminar com essa espiral do pecado. Assim dizia João Paulo II, São Paulo II. Então nós vemos todo esse mal no mundo e pedimos liberação, livrai-nos, Senhor, deste mal. É uma petição que ela vem muito unida ao venha a nós o vosso reino. Livrar-nos do mal e pedir o reino de Cristo, né, são praticamente a mesma coisa. O mal e o reino são coisas opostas. Né? Nas Sagradas Escrituras, se chamam as coisas pelos nomes. Né? E aí diz a carta aos Efésios, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. Jesus falou, né, que ele não era deste mundo, o reino dele não era deste mundo. Quem era o rei deste mundo é Satanás e seus anjos. E São Paulo fala, né, assim como São Pedro falou, tende sóbrios vigiai, que o vosso inimigo, o diabo, anda rondando, buscando a quem devorar, né, como leão, para a gente resistir na fé. Assim São Paulo fala, olha, nossa luta não é contra os seres humanos, realmente a nossa luta são contra esses espíritos malignos, né, os príncipes das trevas deste mundo. E Jesus, assim como na oração sacerdotal, em João 17, né, ele pede que nos livre do maligno. Né? O pedido do Pai Nosso de nos livrar do mal apresenta a Deus toda a miséria deste mundo e implora que Ele, o Onipotente, nos liberte de todo esse infortúnio. Só Ele pode nos libertar. Né? A gente está
fazendo manifestação política, lutando contra o STF, não sei o que e tal. No fim das contas, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente não coloca o joelho no chão e reza, não vai para frente. O príncipe desse mundo está dominando. E está claramente dominando. Se vocês lerem a mensagem de Fátima, a mensagem de La Salette, a mensagem de Lourdes, né? A mensagem da Nossa Senhora de Kibeho na África, Nossa Senhora de Akita no Japão, todas essas aparições que são relativamente recentes, elas estavam alertando para tudo isso, a destruição da família, né? Esses principados, eles estão querendo destruir a fonte das vocações, a fonte da expressão mais bela, que é a procriação, né? Então, esse livrai-nos do mal é realmente livrai-nos desse poder maligno que é o príncipe deste mundo. Nós temos que sobreviver na nossa fé, na nossa vida de graça, enquanto Jesus não voltar. É isso que a gente tem que fazer aqui. Temos que evangelizar, temos que ajudar a salvar o maior número possível de almas. Como que elas vão se salvar? Conhecendo Jesus Cristo. E como se conhece Jesus? Através da doutrina, né? Cada vez com maior profundidade. Olha só o que esse poeta francês Baudelaire escreve. A maior falcatrua do diabo é convencer-nos de que ele não existe. Quantas pessoas não acham que o diabo é coisa de inventada, né? É só ver no carnaval quantas pessoas não colocam um chifrinho, um rabinho, né? Ai, que engraçadinho, né? Vamos vestir de diabo. Gente, não brinca com essas coisas, né? Coisa séria. Aí depois tem esse tema de exorcismo, não sei o quê, aí todo mundo com medo. Não é realidade. Senão se pergunta para o Padre Fábio não, o Padre Cássio, desculpa, ele sabe muito dessas coisas. Eu estava escutando que ele indicou o filme Ostrov para vocês assistirem. Um filme realmente muito bom que fala, né? Tem essa mensagem do poder espiritual contra o poder de Deus, né? O poder espiritual negativo, o poder maligno. Então vamos ser conscientes que a nossa batalha é real, né? O príncipe das trevas deste mundo quer destruir a nossa sociedade. Por que terminamos o Pai Nosso com a palavra Amém? Amém, no fim das contas, é assim seja, né? Desde os tempos mais remotos, os judeus concluem as suas orações com Amém, que significa assim seja. Quando Maria aceita ser a mãe do Filho de Deus, a mãe do Salvador, ela fala Amém, assim seja. E você concordar com Deus, né, concordar com a palavra de Deus, concordar com as coisas de Deus, é algo maravilhoso, né? É uma palavra que manifesta uma decisão interior. A fé, o que é a fé, né? A fé é uma adesão da nossa vontade a uma verdade revelada. É uma fé que é humana, né? A fé que, por exemplo, eu acredito que eu posso ir jantar e a comida que eu vou me alimentar não está envenenada. É uma fé humana, mas eu não vivo duvidando das coisas, né? A minha fé humana é muito prática, né? Eu estou conversando com uma pessoa, vocês estão me escutando, vocês acham que eu estou falando a verdade? Não tem por que duvidar. Naturalmente, nós estamos dispostos à verdade. O estado inicial da mente humana é de verdade. Isso a gente estuda muito na filosofia. Por quê? Muitos filósofos duvidaram da verdade, duvidam da capacidade crítica do homem, da capacidade do homem de conhecer a verdade. Por exemplo, Descartes, né, esse matemático e filósofo francês, ele falava que a filosofia deve começar com uma dúvida, né? O pensamento humano deve começar com uma dúvida, dúvida hiperbólica, né? O método dele é começar duvidando de tudo. E se a realidade não é verdade? E se tem um gênio maligno que está me enganando? Só que, gente, o estado inicial da mente humana não é de dúvida.
naturalmente nós acreditamos, né, o que os nossos pais nos ensinam, o que os nossos professores nos ensinam, e a gente vai naturalmente discernindo a realidade entre verdades e mentiras, né? Quando a gente já tem uma maturidade, nós conseguimos distinguir quem está falando a verdade, quem está mentindo, mas naturalmente a nossa tendência é a verdade. Tudo isso para dizer que nós temos uma adesão àquela verdade revelada que é a fé. Nós naturalmente vamos acreditar nas coisas de Deus. Temos que desenvolver a nossa fé, logicamente, é o que nós estamos fazendo aqui nesse curso. Mas quando nós aceitamos uma verdade, quando nós aprendemos algo e esse algo já faz parte do nosso coração, nós estamos falando amém, assim seja. Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo me libertou da morte, do pecado, sim, eu creio, né? Assim seja. O Pai Nosso, ele se conclui com o amém, assim como todas as nossas orações, presta atenção, na missa tem os oremos, né, do Pai. Tem o oremos inicial, tem o oremos sobre as oferendas, né? Tem o oremos depois no final da missa. Como nós terminamos? O padre fala, né, a oração vai dirigida ao Pai, né, no céu, só que ela vai por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Através do Filho, através de Jesus Cristo, nós pedimos ao Pai. E a Assembleia responde, amém, assim seja. São orações que, se vocês pararem para prestar atenção nas palavras, são muito poderosas. Pedem realmente coisas essenciais para a nossa vida. Então, tarefa, né, para a próxima missa que vocês assistirem, prestem atenção nas palavras do oremos. E quando vocês responderem amém, né, que seja um coração repleto de verdade, né, da aceitação da fé. Né? Amém. Assim seja. Quando uma pessoa diz amém, as suas palavras, amém, a sua vida e a sua sorte, amém, a alegria que o espera, o céu e a terra unem-se e encontramos-nos na meta, isso é, junto do amor que nos criou ao princípio. Esse amém é uma consagração às coisas de Deus, né? É uma união, que seja feita a vontade de Deus, que assim seja, que seja verdade tudo isso que eu acabei de rezar. E no Pai Nosso, né, como nós vimos, que é um resumo, né, da nossa vida cristã, um resumo do nosso peregrinar, essas 7 petições são um resumo da nossa fé, no fim das contas. Ao rezar amém, eu estou adequando o meu coração ao que é a vontade de Deus. E a luta do cristão, porque nós vimos que essas petições, no fim das contas, são petições que nos ajudam a almejar e desejar as coisas do céu, pedir os meios aqui da terra, mas também pedir a força na luta. É uma oração humilde, porque nós reconhecemos a nossa necessidade como criaturas, nós reconhecemos a nossa necessidade das coisas de Deus. Vamos então fazer uma recapitulação das petições, né, do Pai Nosso. Vamos dar uma olhada aqui. Primeira parte. Nosso desejo de união com Deus. Essa parte mais espiritual, essa parte onde nós desejamos estar com Deus. Iniciamos com o Pai Nosso que estais nos céus, né, um vocativo, uma exortação que nos faz confiar em Deus. Aquela visão antiga, pagã, que os deuses eram seres longínquos, seres vingativos, seres cheios de paixões, defeitos, seres que se vingavam dos seres humanos, essa visão não é a visão cristã. A nossa visão de Deus é uma visão de confiança. Nós nos dirigimos a Deus. Recentemente teve essa leitura na missa do profeta Elias contra os profetas de Baal, uma leitura divertida, eu considero. Por quê? Eles estão vendo, estão meio que
se desafiando, né? E o profeta Elias fala: vocês podem chorar e espernear que o Deus de vocês não existe. E o meu Deus é o Senhor dos Exércitos, o meu Deus é o Deus verdadeiro, Yahvé. E aí eles fazem tipo um desafio, né? Eles, Elias desafia eles a que se acenda uma pira de holocausto com o fogo de Deus. Então, eles enchem ali, fazem um altar, enchem de madeira seca e colocam um sacrifício para ser consumido pelo Deus deles. E eles começam a fazer petições ao Baal, começam a gritar. São não sei quantos, 350 sacerdotes de Baal ali, gritando, esperneando. Aí eles ficam o dia inteiro e não têm resposta. Eles já estão em transe de tanto gritar, começam a se cortar, a se flagelar, né, oferecendo o próprio sofrimento para o Baal, e nada do Baal ajudaria. Né? E aí chega Elias e fala: vocês vão ver o poder de Deus. Né? Então ele monta ali o altar de sacrifício dele, coloca a lenha seca, e aí ele começa a pedir que joguem água na lenha, para a lenha ficar bem molhada, né? E ser mais difícil ainda. E depois de preparar tudo isso, né, eles colocam um sacrifício ali para ser consumido por Deus, né, e ele faz uma oração a Yahvé, né, Senhor Todo-Poderoso. E com essa oração se incendeia o altar e consome tudo, né, até a água que estava lá evaporou. Tudo isso para mostrar o poder do nosso Deus. Aí depois todos os sacerdotes eles são passados pela espada. Mas, enfim, o interessante aqui é o poder de Deus, essa confiança que o profeta Elias teve em Deus, uma confiança tão descarada que ele chegou a molhar aquele altar, aquela lenha, porque ele sabia que qualquer dificuldade seria superada por Deus. O poder de Deus é muito maior do que o poder de qualquer um desses deuses humanos que a gente faz, né? Os nossos bezerros de ouro, que podem ser nosso dinheiro, pode ser a nossa aparência física, pode ser o nosso carro. Tem um monte de bezerro de ouro aí que a gente adora durante essa vida, né? Mas nenhum deles é todo poderoso. Né? Nós temos que reconhecer com confiança que o nosso Deus é Pai, né? E Ele está nos céus. Como nós vimos, os céus não é um lugar físico, é um lugar espiritual, é um lugar onde está Deus. A presença de Deus é o céu. Santificado seja o vosso nome. Essa petição, né, de santificar significa dar glória. Portanto, a finalidade de toda a criação é dar glória a Deus. Na filosofia também, quando nós estudamos o fenômeno religioso, né, que é uma parte do curso, nós chegamos à conclusão de que esse estudo fenomenológico, ou seja, o fenômeno de existir várias religiões em diversas civilizações, em tantos lugares do mundo, é um fato. Ninguém pode negar o fenômeno religioso. Só que aí tem uma segunda parte, que é o estudo da filosofia da religião. Ou seja, qual é o sentido da religião, profundo da religião? Desde um ponto de vista filosófico, você chega à conclusão que a religião, ela é um ato de justiça. Se nós reconhecemos a Deus, isso em todas as religiões, Deus, né, ou os deuses, dependendo da religião, como fonte e princípio da vida, da realidade, o homem tem um dever de justiça. Né? A justiça é dar a cada um o que lhe é devido. A justiça dada a Deus se chama adoração. É justo e necessário que nós adoremos a Deus. É o mínimo que nós temos que fazer. Quando nós falamos santificado seja o vosso nome, nós estamos dando glória a Deus, nós estamos adorando a Deus. É o nosso dever e a nossa salvação adorar. Então, o nome de Deus deve ser santificado, né, por todas as criaturas. Nós temos que adorar a Deus. Dar glória a Ele foi o desejo ardente de tantos santos e santas ao longo da história. Contudo, Deus não quer somente que suas criaturas o amem sobre todas as coisas. Deus não quer somente que suas criaturas o amem sobre todas as coisas, dando-lhe glória. Ele quer que se amem também
e que participem de sua glória um dia no céu. Essa é a finalidade secundária da nossa vida. Mas, como dizia São João, né, na sua carta, como nós podemos amar a Deus que não vemos, se nós não somos capazes de amar os nossos irmãos a quem nós vemos? É um conjunto, né? Através da caridade, do serviço da caridade, nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus, nós estamos glorificando a Deus, nós estamos adorando a Deus. Por quê? No nosso irmão, nós estamos reconhecendo o próprio Cristo, né? Jesus mesmo falava, né? Se nós dermos, ainda que seja um copo de água fresca a um desses pequenos, em nome dele, né, nós estaremos reconhecendo o próprio Cristo. Né? Também São Mateus, quando tem aquela cena do juízo final, e o juiz fala, né, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, e me vestistes, né, na cárcere, me visitastes, que são os atos de misericórdia corporal. Quando nós fazemos a um desses pequeninos, a um desses nossos irmãos mais necessitados, aos nossos familiares, amigos, nós estamos fazendo ao próprio Cristo. Né? E isso que é interessante na nossa vida. A nossa fé não é algo ideológico, não é algo espiritualizado, é algo concreto. Né? Nós recebemos a mensagem de Cristo, esta revelação, nós aceitamos no nosso coração, falamos assim seja, mas esse assim seja do nosso coração se concretiza nas obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, vou te mostrar a minha fé. Né? Da carta de São Tiago. Tem muita gente que tem fé sem obras. Quantas vezes a gente fala de Deus, fala de um monte de coisa, mas e as obras? Obra não é ficar levando o agasalho, né? Agora que está passando frio um monte de gente, vamos levar agasalho, vamos levar cobertor, vamos fazer caridade. Mas não é isso. A minha obra é o amor. Né? Se eu posso colaborar materialmente, eu vou colaborar. Né? Agora, quanta cesta básica a gente não distribuiu, né? Graças a Deus, para as famílias necessitadas. Tanta gente que contribuiu materialmente. Mas se eu não posso, né, eu tenho que concretizar com amor, né, que é o principal. Tenho que amar minha família e meus amigos. Então, a minha fé ela tem que ter obras. Com as minhas obras, através das minhas obras, como diz São Tiago, eu mostrarei a minha fé. Os primeiros cristãos, eles se dedicaram muito à misericórdia, né? Porque, pensa só, hoje em dia tem um monte de orfanato, tem um monte de asilo, tem um monte de lugar, né? Hospital para acolher as pessoas doentes. Antigamente não tinha nada disso, minha gente. Se você era leproso, você era isolado da sociedade. Se você era órfão, você não tinha nem nome ali. Se você era idoso, dependendo da cultura, eles te abandonavam. Né? Os indígenas, por exemplo, abandonavam os idosos. Ou uma criança nascia deformada, o que acontecia? Ah, matava. Né? Ou enterrava. Ainda, infelizmente, tem essa cultura, né? Algumas tribos de enterrar, eles não receberam essa luz do Evangelho, de que toda a vida humana é digna. Toda a vida humana foi salva por Jesus na cruz. E merece, cada vida humana tem um sentido. Vou fazer uma propaganda de um filme aqui para vocês, que é muito interessante, chama Um Lugar Silencioso, talvez vocês viram já. Se trata de uma família, né, que está tipo, um cataclisma, aconteceu aí, vieram uns bichos loucos para a Terra, ninguém sabe por quê, porque ainda não saiu a segunda parte do filme que vai contar por quê, estamos ansiosos, mas prestem atenção, se vocês assistirem esse filme, no papel da menina que é surda. A menina surda, que aparentemente é a mais inútil, tem um papel super relevante na história. A nossa sociedade, que é uma sociedade de descarte, né, descartar as pessoas, né? Ah, tem síndrome de Down, é inútil. Tem anencefalia, é inútil. Tem um braço a menos, não serve para nada. É surdo. Que isso? Quem somos nós para julgar? Essas pessoas têm um papel muito especial nas nossas vidas. Essas pessoas, elas transformam o coração humano, né?
nós somos mais humanos com elas, porque nós reconhecemos a nossa necessidade de amar, de receber amor, etc. Então, tudo isso para dizer que com as minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Com as minhas obras eu vou santificar o nome de Deus neste mundo. Olha, quem que está fazendo esses atos de caridade? Quem criou os hospitais? Quem criou os orfanatos? Quem criou as universidades, né, que é um ato de caridade, também ensinar aos ignorantes? Né? Quem inventou as escolas? Tudo isso nasceu no seio da igreja católica. É só estudar um pouco de história. Estamos santificando o nome de Deus? Ou a gente já esqueceu que tudo isso que a gente faz são obras de caridade? Desde o ensino até a saúde, até o cuidado com os enfermos, dar comida aos pobres, fazer sopão, na cesta básica, agasalho. Eu estou santificando o nome de Deus. E dando glória a Deus, né? Santificando o seu nome, nós estamos fazendo com que o reino de Cristo seja presente nessa sociedade. Venha a nós o vosso reino. Essa outra petição, né? Nós estamos pedindo duas coisas: que o reino seja já nessa vida algo presente, mas que também ele venha no sentido que nós vaiamos, né? Que nós caminhemos, que nós sejamos admitidos na glória de Deus. Essa petição resume a finalidade da nossa vida, o reino de Cristo. Nós todos queremos gozar da eternidade no céu. É importante que nós não nos esqueçamos de que cada obra como cristão é diferente de uma obra de um pagão. Nós somos batizados, nós temos que dar testemunho. O nosso testemunho é silencioso, é fazer o bem sem olhar a quem, né? Essa frase, ditado cristão, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, né? O céu dela era fazer o bem nessa terra. Independente do que acontecesse, eu vou viver feliz, eu vou ser feliz, eu vou fazer o bem, não vou ficar buscando o mal de ninguém. Aconteceu alguém não gostou de mim, então paciência, vamos ser felizes, vamos dar testemunho. Alguém atuou contra mim, paciência, vamos rezar pelo nosso inimigo. E assim, né, a glória de Deus, o reino de Deus vai estar presente em nós. Né? Então, essas primeiras duas petições, né, junto com o Pai Nosso, que é um ato de confiança, são o desejo de unir-nos a Deus. Né? Nós vemos que Deus deve ser santificado, nós temos que adorá-lo, e que nós queremos a presença do seu reino aqui entre nós. No segundo momento, tudo isso é a divisão de Santo Tomás, tá? Em três partes. Esse segundo momento trata dos meios. Quais são os meios que eu vou utilizar para chegar a essa união com Deus? O primeiro é a obediência. Em contraposição aos nossos primeiros pais, que desobedeceram, em contraposição a Lúcifer, que não quis servir a Deus, nós vamos obedecer. A exemplo de quem? Primeiramente de Jesus, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus mesmo cumpriu essa petição. Ele em primeiro lugar. E em segundo lugar, quem? A Santíssima Virgem Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Um ato de obediência redentora. O primeiro Adão pecou, o novo Adão, Jesus, obedeceu e cumpriu a vontade dele. A nossa primeira mãe, Eva, pecou, aceitou a tentação, e a nova Eva, Maria, obedeceu em perfeição. Então, a obediência é o meio mais direto que faz com que Deus seja agradado pelos atos e pela vida dos homens. A terceira petição do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. A vontade de Deus já é feita no céu, então que assim como é no céu, seja também na terra. É um veículo direto. E
nós temos que buscar cumprir na nossa vida. Como essa vontade de Deus se manifesta? Através de vários instrumentos. Deus quis mediações humanas. Deus é um Deus que entra na história, ele participa das nossas vidas. Não é um Deus ausente, né? Deus dos maçons, né? O relojoeiro. Né? Ele fez o relógio, colocou para funcionar e foi embora. Essa é a noção dos maçons. Qual que é a noção de Deus cristão? É um Deus que participa da nossa vida, é um Deus ativo na criação, é um Deus que nos ama, é um Deus preocupado. Como se manifesta a vontade de Deus para nós? Como nós obedecemos? Como fazer a vontade de Deus aqui na Terra? Em primeiro lugar, os nossos pais. Né? Isso que é um dos mandamentos. Né? Honrar os nossos pais. Como veio a fé através da história para nós? Né? Na voz da igreja, na voz dos santos, na voz da hierarquia. Então, também está aí outra maneira de obedecer a Deus. No meu caso, eu sou religioso, eu tenho um voto de obediência aos meus superiores, que não são os meus pais, não são os avós, são os meus superiores. Né? Daí, no Mater Ecclesiae, quem era meu superior é o Padre José, o avó. Então, eu obedeço, faço a vontade de Deus através das indicações do nosso superior, que marca um horário, fala, ó, tal hora todo mundo vai rezar junto. Bora, vamos lá rezar. O nosso ritmo de vida, de obediência, não é tão estrito como o de um mosteiro, mas nós temos uma obediência. Ah, irmão, o diácono Ricardo, agora seu apostolado vai ser lá em El Salvador, o segundo país mais perigoso do mundo. Agora, fiquei lá um ano trabalhando. Isso foi um mandado de obediência. Foi muito bom, muito legal. Ótima experiência. Mas poderia ser algo ruim também. Quando São Damião de Veuster recebeu aquele convite, né? Toda a comunidade recebeu o convite. Quem quer ir para a Ilha dos Leprosos, para Molokai, para morrer lá e nunca mais voltar? Ele se dispôs. Né? A obediência não foi obrigatória, foi uma disposição que os superiores deram, e ele obedeceu, se dispôs alegremente a servir aquele povo. Hoje ele é considerado, né, proclamado santo pela Igreja, um grande exemplo de obediência. Mas São Paulo nos diz, né, que a obediência de Cristo é perfeita, é a obediência até a morte, de morte de Cristo. É fácil obedecer coisas, né? Ah, você vai na missa nos domingos, não, um ato de obediência que a gente faz. Mas e a morte na cruz? Nós somos capazes de aceitar essa morte na cruz? Fazer esse ato de obediência? A cruz chega para todo mundo. Então, nos preparemos, vigiai e orai. Quando chega esse momento de dificuldade, essa cruz que nós estamos vivendo nesse momento, a pandemia, tantas outras cruzes, né? A mãe do amigo meu que estava com suspeita de Covid, né? Com 70 anos já, a família toda abraçando essa cruz, sofrimento. Então, vamos fazer a vontade de Deus, aceitando com obediência que vier, as dificuldades que vierem, as provações, porque nós vamos merecer o céu. Quarta petição, né? Outro meio, além da obediência, é o pão nosso de cada dia. Esse pão, em primeiro lugar, segundo a tradição, é a Eucaristia, porque é o nosso verdadeiro alimento, o pão do céu. Aqui se concentra toda a economia sacramental, porque é o corpo de Cristo. Tudo aquilo que Deus oferece aos homens na graça e no tempo da Igreja, para que se acheguem a Ele e o obedeçam. Ou seja, é o nosso alimento. Nós estamos, né, no caso vocês, né, eu tenho missa diária, graças a Deus, mas vocês estão numa abstinência, num sacrifício, numa quase quaresma de Eucaristia. É o nosso alimento. Podemos fazer comunhão espiritual? Sim, podemos. Mas é diferente você receber o corpo de Cristo, esse alimento nos sustenta, que sustenta a vida da igreja. Nós podemos receber
né, o corpo e sangue de Cristo, e nós podemos adorar também, como seria a devida adoração a Deus. Peçamos, né, o nosso pão de cada dia, primeiramente com a volta da Eucaristia. Também pedimos o pão material, aquele do dia a dia, aquele que alimenta o nosso corpo, revigora as nossas forças físicas. Temos que pedir também, né, que Deus nos ampare nas nossas necessidades físicas, nas necessidades físicas da nossa família. E é interessante que diz aqui, observando que se deve pedir apenas um de cada dia, pois Deus quer que haja uma dependência filial. O que aconteceu com aquele cara que acumulava riquezas no celeiro dele? Ele fala, eu estou muito rico agora, estou cheio de grana, estou cheio de cereais aqui, vou vender, vou estar milionário. E aí o Evangelho fala, tolo, sua vida vai ser tirada essa noite. Do que valeu você ter acumulado tanto? Isso eu não estou falando que não tem que trabalhar, né? Que não tem que arrecadar dinheiro para sobreviver, para ter um bem-estar na vida. A dignidade humana pede isso, a dignidade, cuidado da família, dos filhos, lógico. Mas aí a gente tem aquele pecado, né? aquela dificuldade da avareza, né? De você acumular muito sem necessidade. Por isso, Jesus, nessa petição, fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cada dia tem o seu afã, né? Aí também Jesus, no Evangelho de São Mateus, diz isso, né? No capítulo 6. Olhem só as aves do céu, não semeiam nem colhem. No entanto, nunca lhes falta alimento, né? O Pai Celestial cuida delas. E ele diz também: olhai os lírios do campo, eles nem tecem, nem costuram, e, no entanto, eles estão vestidos com maior glória do que a glória de Salomão. As flores, olha só, uma pétala de flor, que perfeição, que beleza, que brilho, né? E Jesus fala, para que a gente está se preocupando com tantas ostentações, com coisas fúteis, sendo que nós estamos diante da providência de Deus? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje nós necessitamos desse alimento. O amanhã está nas mãos de Deus. Deus ajuda quem cedo madruga. Não esqueçamos disso também, né? E o pão, o alimento, como diz no livro do Gênesis, virá com o suor do nosso trabalho, né? Hoje em dia os nossos trabalhos são muito técnicos, né? Mas originalmente o trabalho, o fruto vem da terra, né? Não sei se vocês tiveram experiência já com horta, é trabalhoso. O negócio não é para qualquer um, tem que ter o lombo reforçado, né? Mão calejada, paciência para a colheita. Meu Deus do céu, haja paciência. Você planta, primeiro você ara a terra, prepara a terra, faz o buraco, coloca semente, rega, fica esperando. E para crescer aquilo, gente, imagina só. Hoje em dia a gente está desligado dessa realidade do campo. Mas o homem do campo é muito mais sábio, muito mais paciente, muito mais consciente da ação de Deus, da providência divina na sua própria vida, na nossa própria vida. Então, pensamos também com humildade, né, esse pão necessário, primeiramente o pão espiritual, que alimenta e sustenta o nosso vigor interior, e também o pão físico, material, que nos alimenta. Então, vimos a primeira parte, né, desejo de unir-se a Deus, segunda parte, os meios para essa união, e a terceira parte, pedimos que Deus nos livre daquelas dificuldades, né? Refere-se àquilo que impede a pessoa de se aproximar de Deus. A primeira realidade é o pecado, né? E é a única que pode nos levar à condenação. Portanto, o quinto pedido, perdoai-nos as nossas ofensas. Nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus ao mesmo tempo que nós pedimos estar com Ele. Nossa condição caída muitas vezes nos afasta de Deus. Então, perdoai as nossas ofensas.
Perdoai as nossas dívidas, né, que é outra tradução. Eu estou devendo, estou em dívida com Deus. Ele pagou pela minha vida. Qual que foi o preço que ele pagou? Qual que foi o preço da nossa salvação? A morte de Jesus na cruz. Eu estou devendo a Deus. Poxa, isso aqui funciona assim. Ele deu tudo por nós, ele deu a própria vida, e essa dívida nunca será paga. Mas Deus não é um agiota, né? Ele não vai ficar cobrando. Ele nos fez livre, tanto que nós somos tão ingratos que essa dívida a gente vai acumulando até com o nosso pecado, mas ele nos perdoa. E esse perdão, que é concreto no sacramento da reconciliação, é algo que nos permite seguir, continuar nessa caminhada. Essa dívida, né, que Deus nos perdoa, ele também exige que nós perdoemos aqueles que nos devem, perdoemos a quem nos ofende. Tem muita ligação o Pai Nosso com a comunidade, tanto que não é Pai meu, né? É Pai Nosso. Estamos em comunidade. Então, se nós queremos o perdão de Deus, nós vamos perdoar também. Sim, temos que perdoar as ofensas que nós recebemos. E é uma maneira da gente se unir ao sacrifício da cruz de Cristo. Né? Muitas vezes a nossa cruz vai ser uma pessoa, né, que nos chateia, que nos trai, etc. Eis aqui o nosso momento de unirmos ao sacrifício de Cristo, crucificarmos também com Ele. Porque esse foi o preço que Ele pagou pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas, pelo nosso pecado. Essa petição nos aproxima muito de Deus, porque eu, pelo menos, não conheço e acredito que não exista em outra profissão de fé o perdão como existe no cristianismo. No budismo existe o que é aquela indiferença, né? Que você simplesmente falar, quer saber? Eu não estou nem aí, eu vou viver minha vida, eu vou chegar no nirvana, eu não estou nem aí com o mundo. O budismo é praticamente isso, né? Você não se perturbar com as coisas do mundo. Muito diferentemente do cristianismo. A pessoa me faz mal, não é que eu ignoro ela para não ficar perturbado. Não, a pessoa me faz mal, poxa, eu sinto dor. Né? A dor é humana, é algo real, é algo que nós temos pela nossa própria natureza. Mas essa dor, eu a uno à dor de Cristo na cruz, ao sacrifício que ele faz por nós. Então, o cristianismo ele é redentor. Tudo que nós fazemos na nossa vida cristã é redentor. Né? Tem um sentido de reparação, tem um sentido de união com Deus. Não é à toa que nós dizemos que, através do batismo, nós somos reis, profetas e sacerdotes. Ou seja, nós nos configuramos com Cristo. Nós somos filhos de Deus, reis, né? Filhos no Filho. Somos profetas, ou seja, estamos chamados ao anúncio da boa notícia do Evangelho, né? Da boa nova. E nós somos sacerdotes, porque nós podemos oferecer sacrifícios, ou seja, aquilo que nós oferecemos diante de Deus é válido. Não é o sacerdócio ministerial, o de vocês. Né? No meu caso, como estou numa vocação sacerdotal, é o sacerdócio ministerial. Eu exerço o sacerdócio, né, na celebração eucarística, nos sacramentos. Né? Já o sacerdócio comum dos leigos é essa capacidade de se identificar com o Cristo que oferece sacrifícios. Vocês oferecem sacrifício. Quantas vezes a gente não fala na quaresma, né? Qual vai ser o seu sacrifício? Aí cada um escolhe um. É uma função de oferecimento sacerdotal. A segunda realidade, a primeira foi o pecado, a segunda é a tentação, que pode ser evitada e faz parte dos desígnios de Deus. No entanto, Deus quer que o homem peça o seu auxílio para não cair.
né, que é a sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, como nós vimos. É parte da condição humana, tanto que Jesus, mesmo na sua própria carne, viveu a tentação, não caiu. E tomara que nós não caiamos na tentação. Não nos deixe, Senhor, não permita que nós caímos em tentação. A tentação vai vir, a tentação é uma prova, gente. Senhor, que eu não caia no abismo. Ainda que eu ande no vale das trevas, não me deixe. O Senhor prepara uma mesa na frente do inimigo, o Salmo do bom pastor, mas o seu cajado, ele que é o bom pastor, me protege. Então, eu não tenho que ter medo, né? O cristianismo também é legal porque é uma fé que nos faz mais humanos. Nós temos que ser corajosos nessa vida. Não é uma fé de bunda mole, né, o cristianismo. É um negócio sério, gente. Eu estou na frente da tentação, na frente do inimigo, mas Deus está aqui do meu lado, gente. Eu vou me agarrar nele, né? Uma maneira, como eu falei para vocês, muito boa é usar a tática de Jesus. Cita as Sagradas Escrituras. Estou sentindo uma tentação, faço uma invocação à Santíssima Virgem Maria, que me proteja. Né? São Miguel Arcanjo, meu anjo da guarda. Sejamos proativos diante da tentação. E é a maneira, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Né? Nós temos que também fazer a nossa parte. Né? Pedimos humildemente, reconhecemos a nossa miséria, mas a gente vai trabalhando também como cristãos. E a última petição, né? Livrai-nos do maligno. Né? Esse mal vai desde o demônio até as dificuldades mais banais do dia a dia, né? Mas o maligno. E é correto pedir a Deus a libertação dos males, porque esses males nos impedem de chegar ao céu. Nós vemos uma sociedade, né, que está muito paganizada, gente. O maligno, você liga a televisão, ele está aí. Toda hora tem novela, toda hora tem filme. Eu fui assistir um filme, gente, dos anos 80, que eu lembro de criança que eu assistia. Né? Não me condenem, mas eu assisti Loucademia de Polícia recentemente. Eu falei, vou ver uma comédia, mas vou ver alguma coisa antiga, para dar umas risadas, né? Gente do céu, não pode aquilo lá, é muito indecente. Né? Você tem que ficar adiantando com o controle remoto. É uma pena, né? Porque a gente quer ter um momento de lazer, a gente acha que vai encontrar nas coisas mais antigas, assim, alguma coisa mais leve, né? Que não seja tão apelativo como hoje em dia. E, infelizmente, tá aí o maligno, né? Batendo na nossa porta, como leão rugente, fugindo, querendo, buscando a quem devorar. E para a gente se purificar de tudo isso, né? Porque é o dia inteiro. Se não é a televisão, é o celular. Se não é o celular, é o outdoor na estrada, na rua. Se não é o outdoor, o celular é aquela pessoa que vem me incitar ao mal. Como é difícil a vida do cristão nessa terra, o cristão autêntico. Mas sejamos fortes, nós somos uma comunidade. Né? Vocês estão fazendo esse curso, né? Vocês têm um privilégio de estar se fortalecendo. Tomara todas as pessoas tivessem um momento, poxa, terça-feira à noite, quase 10 horas da noite, aqui vocês estão escutando aqui um religioso falando, né, de coisas de Deus. Eu sei que eu sou meio monótono e tal, mas alguma coisa vai ficar, alguma mensagem vai penetrar os nossos corações. Por isso que o Espírito Santo ele é invocado no início, porque eu vou falando, mas eu creio firmemente que o Espírito Santo me utiliza como instrumento. Talvez eu fale uma coisa e vocês vão captar outra coisa que foi melhor que o Espírito Santo ajudou. Mas o importante é essa proatividade, né? O cristão, ele está na frente da guerra. Né? O cristão, ele está lá para dar a vida, né? Não fisicamente, necessariamente, né? Talvez algum de nós é chamado ao martírio, mas principalmente naquele martírio do dia a dia, aquele martírio silencioso que nós vivemos, de ser sinal de contradição neste mundo. Ah, todo mundo é a favor do aborto. Eu não sou a favor do aborto. Ah, todo mundo é pró-LGBTQ, mais não sei o quê.
eu respeito as pessoas, cada um faz o que quiser com a vida, mas não é correto, né? Eu sou contra. Ah, mas você é cafona, não sei o quê. É a minha fé, eu tenho direito a professar a minha fé, a crer no que eu acredito seja a revelação de Deus. Então, livrai-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal, né, e nos permita lutar como cristãos. Né? E assim se vê que o Pai Nosso é o compêndio de todo o Evangelho, como disse Tertuliano, e, portanto, de toda a vida de oração. Por meio dele é possível fazer um exame de consciência e verificar se realmente a vida está sendo vivida conforme o Senhor nos ensinou. Gente, olha, até um exame de consciência do Pai Nosso. Eu estou pedindo muita coisa nessa vida, mas o que eu deveria pedir está aqui contido nessa oração, nessas 7 petições. Eu vou receber de Deus o auxílio. Olha só, tem esse resumo aqui, depois vocês dão uma olhada com mais calma, né? Do Pai Nosso, cada uma das petições, mais ou menos o que nós falamos, né? Talvez seja útil vocês quiserem dar uma formação na paróquia, depois eu vou deixar essa apresentação para vocês. E agora, antes de terminar, eu separei um texto, né, com algumas frases do Bento XVI, o Papa Emérito, numa audiência que ele falou sobre o Pai Nosso. Né? Já está quase para dar 10 horas, comecei um pouco tarde, se vocês quiserem continuar um pouquinho, uns 5, 10 minutos a mais, eu gostaria de meditar com vocês essas frases aqui, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, sinta-se à vontade, alguma pergunta, e a gente vai continuar, ok? Então, São Paulo diz que o Espírito Santo é o grande mestre da oração e nos ensina a dirigir-nos a Deus com os termos carinhosos dos filhos, chamando-lhe Abba, Pai. Nós não podemos ir ao Pai senão através do Filho. Por isso que na missa as orações são por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Através de Cristo nós chegamos ao Pai. Mas ninguém pode pronunciar a palavra de Deus ou o nome de Deus se não é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos ilumina, ele é o mestre da oração. Ele que nos ensina a dizer Pai. Ele que nos ensina a misericórdia de Deus. Ele que nos ensina a aproximar-nos a esse Deus que é carinho, que é confiança, que é amor. E o Espírito Santo continue guiando as nossas vidas. No momento mais dramático da sua vida terrena, né, da vida de Jesus, ele nunca perdeu a confiança do Pai. A confiança de Jesus é patente, é clara, tanto que quem foi, digamos, comparando com os profetas ou com os iluminados da vida que apareceram na história, que ousou chamar a Deus de Pai? Ninguém. Só Jesus. Ele nos revelou esse Deus ao qual buscamos, esse ser supremo, esse fundamento de tudo. Aristóteles chamava Deus de motor imóvel, né, porque era não se movia, mas movia a todos. Quem é esse motor imóvel? Quem é esse fundamento de todas as coisas, esse Todo-Poderoso? Jesus falou que ele é Pai. Existe uma intimidade entre Jesus e Deus Pai. E ele nos ensina a entrar nessa atividade, nessa intimidade. Né? Ele fala, quando vocês rezarem, vocês têm que rezar assim, Pai Nosso. E no Horto das Oliveiras, né, no Getsemane, ele sentiu essa angústia de morte, esse medo. Quantas vezes a gente não sente uma angústia, medo, tristeza? Qual que foi a oração de Jesus? Foi uma oração invocando as forças que lhe eram concedidas como Filho de Deus para acabar com todo mundo? Ele poderia, ele é todo poderoso, Deus, mas não. A sua oração é Pai, Abba, Pai, Papaizinho. Tudo te é possível.
Não era esse mesmo Jesus que tinha, algumas semanas atrás, ressuscitado a um homem que por 3 dias já estava na sepultura, Lázaro? Não é ele que fez o cego de nascimento voltar a enxergar? Não é ele que curou a hemorroísa, que ressuscitou a filha de Jairo? No entanto, esse homem que é Deus se submeteu por obediência ao Pai. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, mas não se faça aquilo que eu quero, mas o que tu queres. A vontade de Deus vem em primeiro lugar. Isso daqui não é um exemplo da oração do Pai Nosso, colocar em prática? E a igreja viu nessa intimidade de Cristo com o Pai uma necessidade da vida cristã. E é algo que nós temos que rezar, que Jesus mesmo nos ensinou. A igreja viu nisso uma necessidade. Pai, que se faça a vossa vontade, não a minha, que a sua vontade seja feita aqui na terra. Assim como no céu tudo é a sua vontade, os anjos e os santos cumprem a sua vontade de maneira perfeita, que aqui na terra que eu possa unir a minha vontade à sua. Que eu possa responder como Maria, que eu possa responder como São José, humildemente. Em São Paulo nós encontramos 2 vezes, né, essa noção, né? Na carta aos Gálatas, as seguintes palavras: porque sois filhos, nós somos filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. São Paulo era consciente disso. Olha só, como é que São Paulo conhecia tudo isso? Os apóstolos falaram para ele. Se os apóstolos falaram que Deus era Pai porque Jesus ensinou, poxa, era um ensinamento importante. Eles poderiam ter dito tantas coisas, mas São Paulo ficou marcado por essa noção de filho e que nós sejamos filhos, um filho, e possamos, através do Espírito Santo, também clamar Pai. E na carta aos Romanos, São Paulo afirma: e vós não recebestes um espírito de vós escraviza, nos enche de medo, mas recebestes um espírito que faz de vós filhos adotivos. E por isso nós clamamos Abba, Pai. Nós não somos escravos como outrora, né? Na Paixão de Cristo, aquela cena bem no começo, quando Maria acorda no meio da noite, Maria Madalena fala: o que aconteceu? E ela fala: essa noite ela é diferente, né? Diferente de todas, que é uma parte das Sagradas Escrituras. E Maria Madalena fala que essa noite ela é diferente porque nós fomos escravos, se referindo ao Egito, e hoje nós somos libertos. Essa consciência de ser filhos, de que Deus, né, o Deus de Israel, é um Deus de misericórdia, não é um Deus que escraviza os seus filhos. É uma noção muito importante do cristianismo. Tanto que, no começo do cristianismo, até os escravos podiam se converter, eram aceitos, não assim em outras, na religião oficial. Né? Quem era escravo. Né? Não tinha dignidade humana para viver uma religião. O cristianismo não. De fato, começou com os pobres e miseráveis, o cristianismo, né? Com os escravos. E através deles chegaram a todas as classes sociais. Né? Se você estuda um pouco de cristianismo primitivo, você vê que é assim. E a escravidão, que foi uma parte social, não foi um impedimento, né, para que todos os cristãos se amassem. E a abolição da escravidão, no fim das contas, vem dessa noção cristã, onde todos somos filhos de Deus, né, de igual dignidade. Então, o cristianismo não é uma religião do medo, mas sim da confiança e do amor ao Pai que nos ama. Olha só que diferente é a nossa fé. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E o dom de Cristo ressuscitado, Cristo que venceu a morte, nos faz filhos. Essa relação de Jesus com Deus Pai, essa relação filial, nós podemos viver também. Nós estamos chamados a viver. Nós estamos chamados a
ser como crianças, né? Se você não é capaz de voltar ao seio materno, né, e renascer de novo, se você não se faz como uma dessas crianças, você não vai poder entrar no reino dos céus. E uma característica das crianças é essa confiança. Né? Muitos de vocês aí são pais, são mães. As crianças, elas confiam plenamente. Será que nós temos essa mesma confiança de que tudo vai dar certo? Porque Deus é nosso Pai? Na vida espiritual, nós temos que crescer nisso. Né? Se vocês têm diretor espiritual, é algo recomendável. Como está a minha simplicidade? Né? Como está a minha relação de filiação com Deus? Eu considero que Deus é meu Pai, que Ele é todo-poderoso, que Ele me ama, etc. Então, essa relação se dá porque nós somos filhos em Cristo. Ele é o Filho eterno, Ele é o Deus que se fez carne, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nós recebemos essa divindade de filhos, porque Ele mesmo nos deu essa divindade. No batismo, nós recebemos um caráter, uma marca na nossa alma. Ficamos marcados com esse sinal sacramental, e Deus, quando nos olha, vê a imagem do Filho. Por isso nós somos agradáveis a Deus. Já não somos criaturas arraigadas, escravizadas pelo pecado. O batismo nos liberta. Com a confirmação, nós dizemos esse amém conscientes. Recebemos também essa marca, essa firma, né? Esse selo indelével, essa marca indelével, que nos faz maduros na fé. E no caso do sacerdócio, é a plena configuração com Cristo sacerdote. No Evangelho, Cristo mostra-nos quem é Pai e como é um Pai autêntico, de tal forma que podemos intuir a verdadeira paternidade, aprender também a paternidade genuína. Pensemos nas palavras de Jesus no Sermão da Montanha, onde ele diz: amai os vossos inimigos e orai por quantos vos perseguem. Os filhos de Deus, eles são mensageiros nesse mundo de uma mensagem totalmente diferente daquela que foi pregada, né? Olho por olho, dente por dente, que se ouvia falar antes, e Jesus fala: não, amemos os nossos inimigos, amemos aqueles que nos perseguem. Nós somos filhos de um pai que ensina uma doutrina nova. É um pai celeste, não é um pai humano. É um pai que ele é autêntico no amor. Não é um pai que se deixa levar pelas paixões humanas. Ele é o amor, e também nós, na nossa oração de filhos, entramos neste circuito de amor, né? O amor de Deus que purifica as nossas aspirações e as nossas atitudes, nos transforma realmente esse amor de Deus. Portanto, poderíamos dizer que em Deus o ser Pai tem duas dimensões. Antes de tudo, Deus é nosso Pai porque Ele é nosso Criador. Essa é uma dimensão que nós já vimos. Ele é Pai, a Ele nós devemos a nossa vida porque Ele nos criou. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Né? Deus é nosso Pai. Para Ele, nós não somos seres anônimos, impessoais, mas temos um nome. Quando o salmista reza, né, ou canta, que as mãos de Deus nos plasmaram, ou em outra passagem dos profetas, né, que nós somos como um vaso de barro na mão do oleiro, né, que vai moldeando a nossa vida. O próprio Deus nos constituiu como criatura. Né? E nós temos que expressar essa imagem de Deus. Né? Nós temos que ser o amor de Deus neste mundo. Isso quer dizer a necessidade da nossa vivência na igreja, na fé, transmitindo esse amor. Quando nós falamos que Jesus é consubstancial ao Pai, né, como nós professamos no credo, a mesma substância, o mesmo amor, é o mesmo Deus. E Ele se fez homem, e Ele nos mostrou como deveria ser. É o próprio Deus que nos ensina como relacionarmos com Ele. O ser humano tentou, né,
por muitas gerações na história, tentou se relacionar com Deus, né, através de ídolos, sacrifícios, através de danças, né, tantas manifestações religiosas, através de histórias contando sobre os deuses, mas todas elas estavam equivocadas. Jesus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, teve que vir aqui na Terra e ensinar como é que se relaciona com Deus, né? O Filho veio nos ensinar. E isso é maravilhoso. Tornando-se um ser humano como nós, mediante a encarnação, a morte e a ressurreição, Jesus, por sua vez, acolhe-nos na sua humanidade. Sem dúvida, o nosso ser filhos de Deus não contém a plenitude de Jesus. Nós não somos Deus, não somos consubstanciais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa capacidade. Deus mesmo nos acolheu, nos fez filhos adotivos. E no Filho, nós somos filhos. E no Filho, nós aprendemos a ter essa relação de amor com o Pai. Esta é a realidade fundamental que nos é proporcionada quando nos abrimos ao Espírito Santo e ele nos faz dirigir a Deus, dizendo-lhe, Abba, Pai. Realmente passamos para além da criação na adoção com Jesus. Não somos simplesmente criaturas, somos filhos adotivos. E essa união de Deus com os homens é uma união eterna, é uma união de amor, é uma união que é diferente de qualquer possível aliança humana que possa existir. Né? É uma união perfeita, é uma união onde Deus se preocupa por cada um de nós. Aqui eu indico algumas fontes de estudo, né, que eu li, algumas que eu coloquei algumas coisas aqui para vocês. Né? Aqui está o texto da audiência do Papa Bento XVI na íntegra, se vocês quiserem ler. Tá bom? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.